Que foi, hein? Nada, né? Mateus capítulo de número 22. Aleluia. Os irmãos viram, ainda dá pra ver daí, não é a cerâmica que não pisa, irmão, olha a cor. Depois você entra bem aqui em cima, dá uma olhada como tá bonito, irmão. Aleluia. Depois termina aqui à frente. O púlpito novo já está sendo confeccionado. Tá chegando o púlpito novo também. Em nome de Jesus. Vai ficar top, viu? Top, ultra, mega da galáxia. Mateus capítulo de número 22. Mateus capítulo de número 22. Vamos ler do versículo 1, irmãos. Mateus 22. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizendo aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um a um, e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio, e outro, agarrando seus servos, o maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas, os caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? Ele ficou calado. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O Natanael, cadê o Natanael? Vem aqui o Adams ou o Thiago, só trocar essa caixa de som, virar aquela outra ali, ajeita esse som aqui, por favor, o retorno, em nome de Jesus. Irmãos, o capítulo 22 de Mateus, assim como alguns seguintes, eles vão falando, Jesus falando dos últimos acontecimentos, algumas coisas que iriam acontecer antecedendo o seu retorno, ou antecedendo também o arrebatamento. Porque nós precisamos entender que existem duas diferenças. Existe o arrebatamento da igreja. Olha para mim, deixa o povo trabalhar. Olha para mim, eles estão trabalhando, eu estou pregando, você me escuta, não olha. Aleluia. Então existe uma diferença entre arrebatamento e segunda volta de Jesus. O arrebatamento é para mim e para você. Eu e você vamos ser arrebatados, amém? A segunda volta de Jesus não é para nós. A segunda volta de Jesus é para o povo judeu, para o povo de Israel. Tem nada a ver com a gente. Quando Jesus voltar, irmão, vai ser depois da grande tribulação. Eu já vou estar na glória. Amém? Então quando Jesus voltar é depois da grande tribulação. Então a segunda vinda, depois da grande tribulação para o povo de Israel. O arrebatamento antes da tribulação para a igreja. Amém? Então quando Jesus vier para arrebatar a igreja, quando vier assim, quando ele arrebatar a igreja, aí nós devemos também estar preparados, assim como Israel. E essa parábola é uma parábola que está falando sobre essa temática. Está falando sobre isso, foi questionado para Jesus: Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que tu vai voltar de novo? Como é que vai ser esse negócio? E Jesus começa a explicar a partir daqui e mais para frente, alguns capítulos à frente, sobre esse assunto, que até os dias de hoje são atuais e são questionáveis. A gente se questiona: quando será? Quando será? Mas a importância dessa parábola não é quando será. A importância dessa parábola não é a data que isso vai acontecer. A importância dessas parábolas não é o momento histórico do calendário que vai surgir esse dia. Não é essa a importância. Não era isso que Cristo estava enfatizando, mas como eu deveria estar para quando isso acontecesse. Diga amém. Então o que Jesus enfatiza nesses textos, nessas parábolas, é a condição humana para o arrebatamento, é a condição judaica para a segunda volta, é a condição
soar, é isso que ele está falando. Então ele está questionando para nós sobre esse assunto. Aí o versículo, leia Mateus 22, versículo 4, diz o seguinte: enviou ainda os seus servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Isso aqui é uma parábola que ele está falando sobre a volta do Messias. E quando ele diz assim, o rei enviou as pessoas, os seus servos, para anunciar que estava tudo pronto, ele está falando da pregação do Evangelho. Ele está falando sobre aqueles homens e mulheres que anunciam as boas notícias, que anunciam as bodas do Cordeiro, que anunciam as boas novas, que pregam a salvação, que anunciam a palavra. Ele está falando de cada pastor, de cada evangelista, de cada crente, de cada missionário, de cada apóstolo que anunciou o Evangelho. É isso que ele está falando. Então enviou os seus servos, então enviou pastores, evangelistas, missionários, discípulos, enviou eles com um anúncio, com uma notícia, com algo a ser falado, com algo a ser propagado. E qual era a notícia? A notícia era: já preparei o banquete e os meus bois, os meus cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a boda. Esta era a notícia. Então, na realidade, como essa notícia é a pregação do Evangelho, a primeira parte já foi concretizada, porque eu e você já ouvimos a pregação do Evangelho, amém? Eu e você já fomos ouvintes da pregação, ouvintes do Evangelho. Então a primeira coisa foi anunciar o Evangelho, nós ouvimos o Evangelho, primeira coisa. Aí o versículo seguinte diz o seguinte: eles, aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, aquelas pessoas que ouviram o convite, eles, porém, não se importaram. Eles que ouviram os pastores, eles que ouviram os evangelistas, eles que ouviram os missionários, eles que ouviram os apóstolos, eles que ouviram a pregação do Evangelho, eles não se importaram. Leia comigo. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para os seus negócios, e outros ainda fizeram mal aos pregadores. O que é que ele está falando aqui? Das pessoas que ouviram o Evangelho, mas desprezaram o Evangelho. Das pessoas que ouviram a boa notícia de salvação, mas viraram as costas para as boas notícias de salvação. De pessoas que receberam de grado e de bom grado o Evangelho, mas desprezaram a pregação e o concretizado do Evangelho na vida deles. Eles, porém, saíram para o seu campo ou para os seus negócios, foram viver, na realidade, o que ele está dizendo, foram viver as suas vidas. Foram viver as suas vidas, sem se importar com o Evangelho. Conheceram o Evangelho, desprezaram e continuaram vivendo a mesma vida, sabendo o Evangelho, vivendo a mesma vida, vivendo o mesmo cotidiano, o mesmo dia a dia. Versículo de número 8. Então disse, versículo número 7, o rei ficou irado e enviando as suas tropas exterminou aqueles e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Irmãos, não é porque eles desprezaram que a festa acabou, viu? O Evangelho não acaba porque alguém despreza o Evangelho. A pregação não deixa de ter poder porque alguém não aceitou a pregação. A salvação de Cristo, o sangue de Cristo vestido na cruz do Calvário, continua tendo poder mesmo alguém desprezando aquele sangue. Tem o mesmo poder, a festa não acabou, é isso que ele está falando. A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Olha que palavra dura, olha que palavra pesada. Os convidados, aqueles que ouviram o convite, aqueles que ouviram o Evangelho, não eram dignos. E quando alguém não é digno do Evangelho? Quando despreza o Evangelho. Todas as vezes que um ser humano, todas as vezes que alguém, homem, mulher, independente da faixa etária, independente da etnia, independente de qualquer coisa, se essa pessoa despreza o Evangelho, ela deixa de ser digna do Evangelho. Ele está dizendo, eles convidados foram sim, mas não eram dignos. Irmãos, quando um rei vai convidar alguém para a sua festa, será que ele convida qualquer um? Sim ou não? Não. Quando o presidente Temer
Enquanto não saiu lá, enquanto ele está lá. Aleluia. Enquanto o Temer está lá fazendo festa, quem ele convida? Quem foi convidado aqui para um banquete lá com o Temer? Alguém? Eu pelo menos não. Ainda não. Sabe por quê? Porque ele vai convidar alguém, diante da perspectiva dele, importante para ele, com o mesmo nível dele, com interesses iguais ao dele. Por isso ele vai convidar. Quando, por exemplo, a Fundação Edson Queiroz faz um banquete, quem eles convidam? Quem eles conhecem, quem estão no mesmo nível, que tem os mesmos interesses, eles convidam. Quando esse rei convidou esses homens, ele convidou pessoas com a mesma dignidade dele, com o mesmo nível financeiro dele, com o mesmo nível intelectual dele, com as mesmas atrações que o rei possuía. A priori eram dignos, a priori eram iguais. Eram pessoas que estavam no mesmo nível. Por isso eles eram convidados. Mas eles se mostraram indignos. Aparentavam ser, mas não eram. Aparentavam ser, mas não eram. Aí é interessante porque eles foram considerados indignos. O que aconteceu depois? Versículo 9. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos. Encruzilhadas, irmão, significa locais que ninguém quer ir. Locais que as pessoas mais desprezíveis estão. Locais de desocupados. Locais de passar o tempo. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, para a festa que não terminou, todos os que vocês encontrarem. Aí versículo 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam, maus e bons. Ele não falou de dignos mais. Maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aí, isso aqui, irmão, sabe o que é? Às vezes a gente olha para a pessoa e diz: aquele fulano aceitou Jesus? Acaba ruim daquele, não presta para nada. Acaba ruim daquele nó cego, deve a Deus e o mundo, mentiroso, safado, cachorro, pilantra, bandido. Quando o evangelho é pregado, irmão, ele é pregado nas encruzilhadas, para bons e ruins, para altos e baixos, dignos e indignos, justos e injustos. Não é para quem o evangelho é pregado, é para quem conhece o evangelho e dá uma resposta positiva para ele. A questão não é quem ouviu o evangelho, mas como foi que aquela pessoa ouviu o evangelho e ela fez com que ela ouviu. Os homens primeiros que foram convidados estavam no mesmo nível do rei, desprezaram o evangelho. Mas aqueles que estavam nas encruzilhadas, pelos caminhos maus e bons, vieram para a festa, continuaram nas bodas, não eram porque eram dignos, mas porque entenderam e aceitaram o evangelho. O evangelho não é para quem merece, por isso que é a graça. A graça não é dar o que você merece, é dar o que você não merece receber. Eu não merecia ser salvo, mas pela graça eu sou salvo. Você não merecia ir para o céu, mas pela graça você vai para o céu. Isso é a graça. É por isso que nós não podemos julgar quando alguém entra aqui na igreja. Ixi, tu viu quem veio ali? Pensa que eu não conheço. Pensa que eu não sei da vida preguiça dele. Pensa que eu não sei da vida preguiça dela. Quem é você? Quem é você? Você também, como ele, não era merecedor. Eu, assim como essa pessoa, não era merecedor, mas pela graça do Senhor, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor, nosso nome foi escrito no livro da vida, nossos pecados foram perdoados, não porque merecíamos, mas pelo que o Senhor quis. Pelo que o Senhor quis. Por isso você não pode pensar para quem você vai pregar o evangelho. Saíram às ruas e anunciaram: a festa está pronta para bons e ruins. O arrebatamento da igreja está próximo. A questão é: nós somos dignos da festa? Somos dignos de estar na boda do Cordeiro? A dignidade não é porque você é bom. A dignidade é porque você aceita o sacrifício de Jesus. Aí que está. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não é isso. É você entender e aceitar o sacrifício e viver conforme o sacrifício de Cristo na cruz. Essa é a senha para a salvação. Mateus capítulo de número 24.
Mateus capítulo de número 24. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Porque, como eu falei, irmão, não importa. Não importa quando vai ser. Não importa. Importa estar preparado. Importa estar preparado. Versículo de número 37. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, assim também será até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Quando a igreja for arrebatada, irmão, não vão perceber logo não. Não vão perceber o poder, o que aconteceu de verdade depois. Só depois. Mas é interessante aqui, por que eles não perceberam o dilúvio? Irmão, Noé passou mais de 100 anos construindo aquele barco. E a Bíblia diz que eles não perceberam. Noé passou mais de 100 anos anunciando, vai vir um dilúvio. Mas eles não perceberam. Por que não perceberam? O que é perceber? O que é perceber? Perceber é ter atenção para algo. Ter atenção para algo. Eu sei, por exemplo, alguém poderia, se não tivesse falado, não ter percebido que está com a cerâmica aqui em cima do púlpito. Poderia entrar na igreja e falar, eu nem vi. O que? Eu não percebi. Por quê? Porque a atenção dessa pessoa estava em outra direção. A atenção dele estava em outro lugar. Se eu olho para um lado, eu não percebo o que acontece em outro lugar. Por que eles não perceberam? Ele está dizendo, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Senhor, será o arrebatamento da igreja. Não sabe quando é, não importa. A questão é que eles não estavam percebendo. Por que não estavam percebendo? Porque estavam atentos para outro canto que não era Cristo. A arca simbolizava Cristo. A arca simbolizava a salvação. A arca simbolizava a nossa ida para o céu. Mas eles não perceberam. Por quê? Porque estavam olhando para outro lugar que não era Jesus. Se você não olha para a arca, você olha para outro canto. Se você não olha para Jesus, você olha para o mundo. E quando você olha para o mundo, quando você olha para outra coisa que não é Jesus, você não consegue perceber o dia, você não consegue perceber os momentos, você não consegue perceber o que está acontecendo de mais importante. A Bíblia diz, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, coisas boas, coisas lícitas, coisas comuns, coisas naturais, mas roubou a atenção deles para o mais importante. Noé construindo a arca, mas eles estavam casando, não perceberam a arca. Noé estava no meio da arca, mas eles estavam comendo, bebendo, vivendo, não perceberam, a arca já estava no meio do caminho. E Noé estava terminando a arca, botando os animais para dentro, mas eles não perceberam porque estavam nos seus negócios, nos seus afazeres, no seu dia a dia. Quando eles estavam tão atenciosos, tão concentrados na vida deles, no dia a dia, desprezaram o Evangelho, desprezaram a salvação, desprezaram o momento, desprezaram a cruz de Cristo. Por isso a Bíblia diz que eles só perceberam quando o dilúvio começou. Noé já estava dentro da arca e não havia mais como eles entrarem, porque Deus havia selado as portas. Cuidado, para onde você está colocando a sua atenção? Para onde você está direcionando o seu coração? Para onde você está colocando as suas energias, as suas forças? Para onde você está? Por quê? Porque quando o dilúvio começar, a arca já vai estar fechada, ninguém entra mais. Ninguém entra mais. Precisamos estar atentos para aonde eu estou me atentando, para onde eu estou vivenciando, o que é prioridade na minha vida. Não é que eu vou parar de comer, de beber, de trabalhar, de viver, não. Eu vou fazer tudo, mas o meu olhar está na arca, o meu olhar está na cruz, o meu olhar está em Cristo. Viva, mas olhando para Cristo. Viva olhando para a cruz. Trabalhe olhando para Ele. Viva olhando para Ele. Vai casar olhando para Ele. Vai comer olhando para Ele. Vai beber olhando para Ele. Vai fazer o que quiser olhando para Ele.
Mateus capítulo de número 25. Aleluia. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontrando-se com o noivo. A encontrar-se com o noivo, perdão. 5 delas eram loucas. 5 sábias, prudentes, inteligentes. Fazer igual eu disse, essa daqui é para casar. É o que ele está dizendo aqui, mas essa aqui é para casar. As 5 prudentes, essa daqui é para casar. Tem aquela que diz, né? O pai disse, meu filho, essa daqui, meu filho, ó, para casar, viu? É isso que ele está falando, não eram noivas? Noiva é para quê, irmão? Noiva é para quê? Noiva é para quê? Pronto, tinha 5 que não prestava para casar. Tinha 5 que não prestava para casar, tinha 5 que prestava para casar. Imagine você ter um filho e você pode escolher entre uma noiva doida e uma noiva sábia. Qual você vai escolher? Lógico que a sábia. Meu filho, pelo amor de Deus, não casa com esse negócio aí não. Isso é um atraso de vida. Não é assim? E quando é coisa, meu filho? Rochedo. É rochedo aí. Não fala assim não, mas é por aí. Eu vou dizer pro meu menino, meu filho, ó, rochedo, viu? Pode encarar. Vamos de novo, versículo 2. 5 delas eram nécias, 5 prudentes. As loucas que não prestavam para casar, ao tomarem as suas lâmpadas, não colocaram nela azeite, ou não levaram consigo. No entanto, as boas para casar, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, mais uma vez, não importa quando é, importa como estamos. Não é quando é como estamos. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, digamos assim, quando ninguém esperava, ouviu-se o grito, a trombeta soou, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas mulheres e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite para a nossa lâmpada, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas a prudente respondeu, não, porque para não faltar a nós e a vós também, e diante aos que vendem comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas. As que estavam apercebidas, atentas, preparadas, as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos as portas. Mas respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis o dia nem a hora. E o Senhor hoje fala isso para nós, vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora. O que ele está dizendo? Esteja sempre preparado. Acorde preparado, durma preparado, ande preparado, saia preparado. Quando um soldado está na batalha, ele acorda e dorme preparado. Quando ele está na frente de combate, ele não sabe quando o inimigo vai atacar, mas não importa, ele está preparado. A arma está em punho, a roupa está pronta, o capacete na cabeça, as balas, a atenção está ali. Quando acontece, ele está preparado. O que a Bíblia está nos chamando a atenção é: estejamos preparados para o arrebatamento da igreja. Estejamos preparados para quando a trombeta soar. Estejamos preparados para quando aquele dia acontecer. Não sabe se a hora, não sabe se o dia, não sabe se o momento, mas sabemos que se estivermos preparados, iremos entrar para as bodas do Cordeiro. Quando as noivas prudentes foram, elas entraram, as outras noivas não. E é interessante que ele diz no final: eu não vos conheço. É
interessante que todas as duas classes eram noivas. Todas as 10 eram noivas, só que tinha umas doidinhas no meio. Tinha umas que não serviam. A noiva aqui representa a igreja. A noiva do Cordeiro somos nós, amém? Nós, igreja, a igreja, por isso é o feminino, a igreja é a noiva do Cordeiro. Quando ele vier, ele vem buscar a noiva dele para a boda do Cordeiro. A nós somos a noiva. Agora, como seremos? Como estaremos? Como viveremos? Será que vamos ter as prudentes ou as nécias? Todas eram noivas, mas nem todas entraram. Todo mundo vem para a igreja, mas não é julgar ninguém, é chamar a atenção. Eu não sei da sua vida e fazer igual outro, pouco me importa. Não quero saber, você e Deus. Porque pregar eu prego, ensinar eu ensino, orar eu oro, visitar eu visito. Mas a questão é você e você com Deus. É você. Quem sabe como está a sua vida é você e Deus. Quem sabe como é que está a tua lâmpada de azeite é você e Deus. Quem sabe como está a sua vida para quando a trombeta soar é você e Deus. Mas Ele chama a atenção. Cuidado. Todas eram noivas, mas nem todas casaram. Todas eram noivas, mas nem todas tinham azeite. Todas eram noivas, mas quando a trombeta soou, quando o noivo veio, quando disse sai e encontre o noivo, alguns não puderam ir. Que quando a trombeta soar, irmão, nós não viemos ser como as nécias que ficaram para trás, mas nós viemos ser como as sensatas que entraram para as bodas do Cordeiro e aí aproveitaram e conseguiram estar com o noivo e passar a eternidade com Ele. Por isso a Bíblia nos chama a atenção para, olha, como está a tua vida, como você anda, como está a tua lâmpada, para onde você está olhando, para onde você está colocando a sua atenção. Quando a trombeta soar, as que carregam azeite, as que estão preparadas, as pessoas que estão atentas para a cruz, estão atentas para a salvação, ouviram o Evangelho e não desprezaram o Evangelho, irão com o Senhor. E eu oro e espero que eu e você estejamos nessa lista, que eu e você estejamos nessa caminhada. Não queira ficar para trás, não queira olhar para as pessoas e dizer como eu deveria ter feito diferente na minha vida, como eu deveria ter tido atenções maiores, como eu deveria ter tomado decisões diferentes, como eu deveria escutar e não mais desprezar o Evangelho. Se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu tivesse vivido, mas já será tarde demais, a porta já vai estar fechada, o noivo já levou a noiva, o arrebatamento já aconteceu. O que você precisa fazer, faz rápido e com urgência. Deus é maravilhoso, querido. Deus é maravilhoso. Feche teus olhos onde você está, sentado aí mesmo. Pai maravilhoso, Pai santo. Tua palavra, Senhor, ela é linda, Senhor. E os dias estão se abreviando, ó Pai. Os dias estão se abreviando. E o mundo tem sido tão atraente, Senhor, para tantas pessoas. E por ações, pensamentos ou gestos, Senhor, palavras, nós temos às vezes sido como essas noivas nécias. Temos sido como aqueles homens que foram convidados para a festa, mas desprezaram o convite. Como aqueles homens nos dias de Noé, que se atentaram para tantas coisas, mas não perceberam a arca sendo construída, o dilúvio chegando, Senhor. Deus, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, pelo poder do nome de Jesus, vem perdoar a falha de cada um. Vem, Senhor, alertar os nossos corações. Vem acordar o nosso espírito. Vem levantar, Senhor, aquele que está caído.
Pai, não permita, Senhor, que nós sejamos como essas mulheres loucas que ficaram para trás, mas nos ensina, nos instrui, nos ajuda, nos dá força, nos dá direção, para sermos como aquelas mulheres que carregavam azeite, e quando o soar tocou, elas foram para as bodas, Senhor. Nós queremos a eternidade, ó Pai, nós queremos viver ao Teu lado sempre, nós não queremos ficar para trás, nós não queremos, Senhor, esquecer disso. O Senhor traz à nossa mente sempre essa verdade. Senhor, quebranta os nossos corações, tira de nós o orgulho, o rancor, a mágoa, a altivez, a inveja, a soberba. Tira de nós tudo que é desprezível, tira de nós tudo que não te agrada, tira de nós tudo que não te alegra, em nome de Jesus. O vício, o rancor, Deus, o amor para com o pecado, o amor para com as coisas do mundo, arranca do nosso coração. E que o Teu Espírito Santo frutifique em nós benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, fé, fidelidade, bondade, ó Pai. E que a cada dia sobre a face da terra possamos andar olhando para a cruz. Nos dias difíceis, ó Deus, que nós possamos lembrar e olhar para a cruz. Quando as tribulações vierem, quando o dia mau nos assolar, que nós possamos continuar firmes na rocha. Nos ajuda em nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas limitações, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Derrama sobre nós da Tua glória, da Tua majestade, do Teu bálsamo. Que nós não venhamos desprezar o Evangelho, que nós não venhamos desprezar as boas notícias, que nós não venhamos desprezar do Senhor. Derrama do Teu amor sobre nós, derrama da Tua majestade, e ó Pai, que o nosso coração esteja sedento. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, não importa o dia nem a hora, porque eu creio que nós estaremos preparados, eu creio que nós estaremos atentos, eu creio que nós estaremos sedentos e ansiosos para quando a trombeta soar, com os olhos cheios de alegria, com o coração jubilando, nós possamos erguer-nos juntos com o Senhor para a boda, para a glória e para os céus. Fique em pé no teu lugar, querido, em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Fique em pé no teu lugar, em nome de Jesus. Teus olhos fechados. Oh, aleluia. Aleluia. Vem, Senhor Jesus. Maranata, olha, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, quebrantando os nossos corações, restaurando as nossas forças, renovando a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação de Te servir, em nome de Jesus. Que cadeias sejam destruídas, que grilhões caiam por terra, em nome de Jesus. Chora. Mostra a tua